E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem? Me chamo Douglas Veneruto, sou um dos professores de língua portuguesa do cursinho Voo e Alto, que prepara os estudantes de nona série para a prova da Embraer. Na aula de hoje, falaremos sobre verbo e advérbio. Preste bastante atenção, porque é um conteúdo um pouco extenso, porém é simples. Bora pra aula! Então vamos começar nossa aula sobre verbo e advérbio. Primeiro, vamos conceituar o que é verbo. Verbo é a palavra que fica responsável em expressar ação, estado ou fenômenos da natureza. Ele flexiona-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz, e veremos cada um deles. Vamos começar com verbos que indicam ação. Por exemplo, fazer, comprar, estudar e correr. Vamos agora analisar duas frases. Ontem comprei 2 camisas, a primeira frase, e a segunda, vamos almoçar agora, segunda frase. As duas frases, concordo que elas indicam uma ação. Na primeira, o ato de comprar, possuir algo, e o segundo, ato de fazer alguma coisa, né? Você está almoçando, né? Você está se alimentando, você está praticando ali uma ação. Então, esses são os verbos que indicam ação. Continuando, temos os verbos que indicam estado. Por exemplo, ser, ficar, continuar, estar e permanecer. Vamos analisar duas frases. Ela está cansada depois do trabalho. Segunda frase. Ela estava triste naquele dia. Então concordo que essas duas frases elas indicam um estado ali físico ou emocional daquela pessoa. Na primeira, ela está cansada fisicamente e na segunda, ela está emocionalmente, né? Porque ela está triste. Depois, temos verbos que indicam mudança de estado, ou seja, é uma mudança física ou emocional. Uma pessoa estava bem, mudou para mal, ou uma pessoa estava mal e mudou para bem. Por exemplo, minha mãe ficou chateada, ou seja, ela estava bem, aconteceu alguma coisa com a minha mãe que deixou-a chateada. Então, esse verbo, o ficou, né, indica ali uma mudança de estado. Passou para o bem, passou do bem para o mal. Segunda, meu pai ficou doente depois da viagem. Ou seja, ele estava bem antes da viagem e durante ela. E depois que ela terminou, ele ficou doente. Ou seja, percebe-se que os verbos eles vão indicar sempre essa mudança de mudança física, né, ou emocional. Além disso, temos os verbos que indicam ocorrência, por exemplo, acontecer, passar, ocorrer e decorrer. Vamos analisar duas frases. A festa aconteceu na sexta, ou seja, esse verbo aconteceu está me indicando a ocorrência, né? Quando essa festa aconteceu, que no caso foi sexta. Segunda frase. O acidente ocorreu por volta das 18 horas. Então, o verbo ocorrer, ocorreu, estava indicando quando aconteceu esse acidente, né? Que foi por volta das 18 horas. Avançando, temos os verbos que indicam fenômenos da natureza, ou seja, tudo que estiver ligado à natureza se encaixa nesse tópico. Por exemplo, chover, amanhecer, trovejar. Está chovendo. Trovejou durante a tempestade. Então percebe-se que as frases, né, e os verbos estarão bem relacionados à natureza, né, aos fenômenos naturais que acontecem, como chuva, ventania e etc. Por fim, vamos aos verbos que indicam desejo. Por exemplo, querer, desejar, ansiar e almejar. Por exemplo, quero comer chocolate. Então percebe-se que o verbo ali quero indica ali um desejo que você almeja ali, anseia por comer chocolate, você quer comer chocolate, então é um desejo. Já na segunda temos a seguinte frase: eles desejam passar na prova da Embraer, que no caso é uma alusão a vocês que estão assistindo esta aula, né? Que vocês só estão assistindo-a por causa da prova da Embraer que vocês querem passar.
Então vamos lá, o verbo desejam. Já está indicando um desejo, né? Que vocês querem passar na prova da Embraer, é por isso que vocês estão assistindo essa videoaula. Vamos agora às conjugações dos verbos. Temos os terminados em ar, como pular, amar, cantar e dançar, que pertence à primeira conjugação. Os terminados em er, como esconder, correr, escrever, beber, que estão classificados na segunda conjugação. E temos os terminados em ir, como sorrir, ouvir, medir e pedir, que estão classificados na terceira conjugação. Mas e os verbos terminados em or, como compor, expor e dispor? Eles vêm do verbo em latim poer, só que aí, atualmente esse e de poer, ele foi esquecido, foi deixado de lado, ficando só por. Por isso, os verbos que terminam em por pertencem também à segunda conjugação. Vamos falar sobre os verbos em ar, ir ou ir. Eles estão no infinitivo, ou seja, eles não estão flexionados e você vai encontrar eles desse jeito no dicionário. Falando agora sobre a diferença entre verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares são aqueles cujo radical não se altera na conjugação verbal. Vamos ver um exemplo para ficar mais evidente, né, e mais claro. O verbo pular. Vamos conjugá-lo no presente do indicativo. Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais e eles pulam. O radical é sempre a parte da palavra sempre a parte do verbo que se mantém. Por exemplo, o verbo pular. Qual que é a parte da palavra que se mantém em todas as conjugações ali do presente do indicativo? P-U-L. Ele não se modifica, ele se mantém até acabar. Então, eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais e eles pulam. Em todas essas conjugações, P-U-L aparece, ou seja, se mantém. Portanto, pull é o radical de pular. Vamos agora para os verbos irregulares para perceber a diferença. Os verbos irregulares, como os regulares, não se alteram na conjugação verbal radical. Nos irregulares, o radical vai se alterar. Por exemplo, o verbo haver. Vamos conjugá-lo no presente do indicativo. Eu, ei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão. Percebe-se que aqui a única parte do verbo que se repete é o H, só que o H não é o radical do verbo haver. O radical do verbo haver é HAV. Só que como ele é um verbo irregular, o radical ele vai se alterar na conjugação verbal. Falando agora sobre tempos verbais, temos o presente, o pretérito, que é a mesma coisa que passado, e o futuro. Além disso, temos os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo ele vai indicar certeza de alguma coisa. Por exemplo, já compraram o meu presente. Então, concordo que essa frase traz um sentido e uma ideia de certeza de alguma coisa. Portanto, classifica-se como modo indicativo. Abaixo do exemplo tem alguns exemplos de tempos verbais que o modo indicativo aparece, só que não é tão importante, então não vamos perder tempo. Modo subjuntivo. Ele vai indicar ali uma hipótese, né, uma possibilidade de alguma coisa. Por exemplo, se você fosse ao supermercado, teria que enfrentar uma grande fila. Então, concorda que essa frase traz ali um sentido de possibilidade, de uma hipótese do que poderia ter acontecido? Logo, classifica-se como modo subjuntivo. E abaixo tem alguns exemplos de tempos verbais que o modo subjuntivo aparece, só que não é importante também. Por fim, temos o modo imperativo. Que imperativo lembra o quê? Imperador. E é isso que ele faz. O modo imperativo ele manda uma ordem, né? Ele expressa ali uma ordem. E ele se divide em imperativo afirmativo e negativo. O imperativo afirmativo traz uma ordem positiva, como por exemplo, leia a prova antes de responder. Ao mesmo tempo que é uma ordem, não deixa de ser positiva. E o imperativo negativo é uma ordem, só que negativa. Por exemplo, não coloque o livro na mesa. Ou seja, ao mesmo tempo que traz uma ordem, e traz ali um sentido de negação também, né? Não coloque o livro.
Agora sobre forma nominal do verbo. Existem 3 formas: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. E a forma nominal é onde o verbo ele pode ter função de advérbio, adjetivo ou substantivo. Por isso ele está na forma nominal. Mas vamos entender isso. Infinitivo, vamos começar com ele. Ele são aquelas palavras que terminam com ar, er ou ir e representam o nome do verbo, né? Sem nenhuma conjugação. E aí temos a tabela de conjugação só para relembrar. Ar, primeira conjugação, er, segunda conjugação e terceira conjugação e o or é a segunda conjugação também. Vamos lá para o infinitivo. Ele possui 2 formas. O infinitivo impessoal, que é quando não tem nenhum sujeito, e o infinitivo pessoal, que é quando existe um sujeito. Exemplo, o infinitivo impessoal. Fala-se da ação por ela mesma. Não tem sujeito. Por exemplo, trouxe alguns livros para ler. Não tem sujeito essa frase. Logo, ela classifica-se como infinitivo impessoal. Vamos agora para o infinitivo pessoal. É quando existe um sujeito envolvido na oração. Por exemplo, trouxe alguns livros para eles lerem. Quem que é o sujeito? Eles. Então percebe-se, essa é a diferença. Infinitivo pessoal tem um sujeito e infinitivo impessoal não tem nenhum sujeito. Vamos agora para o gerúndio e o particípio. Gerúndio é quando o verbo ele termina em NDO e indica uma ação em andamento. Por exemplo, amando, comemorando, indo. Vamos analisar 2 frases. Eles estão estudando para a prova da Embraer. Concordo que o estudando está no gerúndio, porque termina em NDO, e indica uma ação em andamento. Segunda frase. Eles vêm trabalhando duro no projeto. Também é um exemplo de gerúndio, porque o verbo trabalhar está terminando com NDO. Então isso que é um gerúndio. Indica uma ação em andamento e termina em NDO. Particípio. É quando o verbo termina em ADO ou IDO. E indica uma noção de finalização de algo. Por exemplo, trabalhado, chegado, lavado, comido. Vamos analisar 2 frases. Terminado. ADO. Noção de finalização de algo. Então é isso que é o particípio. Ele estava apaixonado. O apaixonado está no particípio, né? Porque termina em ADO. E concordo que indica ali um sentido de finalização, né? Ele estava apaixonado. Indica ali uma ideia que ele não está mais. Ou seja, acabou, finalizou. E é isso que é o particípio. Já na segunda frase. Ele já tinha terminado a lição quando a professora chegou. Bom, chegamos ao fim da primeira parte da nossa aula de verbo e advérbio. Peço para que acompanhe as próximas partes para conseguir entender o conteúdo. Até lá!